Ver Mais está de volta ao vivo e para a gente conferir a segunda parte do nosso quadro Você Sabia de hoje. A gente está relembrando desenhos que marcaram época. Os desenhos que eu falei na primeira parte do quadro de hoje eram mais dos anos 60, anos 70. Agora a gente viaja um pouco mais para frente no tempo para falar de alguns desenhos mais novos, dos anos 80 e dos anos 90. E para começar aqui, tem um que é inesquecível para muitas gerações, A Caverna do Dragão. Um dos grandes ícones dos desenhos animados da década de 1980, A Caverna do Dragão, foi baseado no jogo de RPG de mesmo nome. Com apenas 27 episódios, isso mesmo que eu disse, 27 episódios, a série é dividida em 3 temporadas que foram transmitidas originalmente entre 1983 e 1985. Claro que aqui no Brasil a exibição durou por muito mais tempo, chegando até os anos 2000, causando comoção com diversas gerações, principalmente porque a animação ficou sem final. A resposta não está no poder de alguém, ela está no íntimo de cada um de vocês. O visual deles podia até causar certo medo, mas eles fizeram muito sucesso entre a criançada lá nos anos 80. Eu tô falando de Thundercats. A animação conta as aventuras de um grupo de felinos guerreiros que vivem no planeta Thundera. Ela foi produzida inicialmente por um estúdio japonês, mas foi adquirida pela Disney. Os episódios de Thundercats eram revisados por um psicólogo com mais de 3 décadas de experiência. Isso era feito para garantir que cada episódio tivesse uma lição de moral positiva. Não estão aqui também? O que houve com eles? O que houve fomos nós, Thundercats! Mutantes! Não é de hoje que alguns desenhos são feitos especificamente para estimular a venda de brinquedos. Antigamente isso acontecia também. Nos anos 80, o He-Man é um ótimo exemplo disso. Exibido originalmente entre 1983 e 1985, He-Man é mais um daqueles clássicos que ultrapassa gerações. Aqui no Brasil, por exemplo, foi exibido por mais de 20 anos, inclusive na Record TV. Nosso herói loiro ficou conhecido pela sua batalha contra o mal, encarnado na forma do esqueleto. Com 130 episódios ao todo, He-Man deixou a sua marca na história da televisão e, claro, dos nossos corações. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Eles são pequenos, mas cheios de coragem. Os Smurfs são outro exemplo perfeito dos anos 80 que transcenderam várias gerações. Os Smurfs são criaturas azuis que vivem nas suas casas de cogumelos em uma floresta. A rotina deles consiste em impedir que um vilão malvado, o Gargamel nesse caso, mate a sua população. A série de animação foi transmitida entre os anos de 1981 e 1990. Foram mais de 250 episódios, além de quadrinhos e, mais recentemente, filmes para os cinemas. Sucesso de pais para os filhos. Quem é você? Não tema! Sou a Aurora, a boa... Ai, detesto essa palavra. Fada, diga-me qual é seu maior desejo e ele será realizado. Vou ajudar. Você não deseja se tornar um... Agora eu tô chegando num território aqui que eu conheço mais, que são alguns desenhos que foram exibidos ali a partir do final dos anos 90, que com certeza marcaram a minha infância. E tem um desses, um anime japonês, que é cheio de violência, mas naquela época a gente não via dessa forma, Dragon Ball Z. A série de animação japonesa foi inspirada em um mangá de mesmo nome. A primeira versão foi exibida entre os anos de 1989 e 1996. Apesar disso, o anime foi ganhando continuações e modernizações da história, como Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai e Dragon Ball Super. Super Saiyajins e Kamehameha são palavras no mínimo estranhas que viraram moda aqui no Brasil. Não se precipite, Majin Buu. A luta está apenas começando. E para fechar a nossa lista, tem um desenho que, por incrível que pareça, faz sucesso até hoje entre a criançada. Porque eu aposto que você conhece algum pequeno, alguma criança
que já teve alguma festa temática de Pokémon. Eu já sou uma criança um pouco já crescida, mas olha só, eu ainda sou fã de Pokémon. A minha garrafa de água que eu tomo aqui no trabalho, aqui na NDTV, é de um dos Pokémons, do Squirtle. Não preciso nem dizer que esse desenho é inesquecível. O anime é dividido em mais de 20 temporadas, que começaram a ser exibidas em 1997, o ano de nascimento deste repórter aqui. O seu enredo é centrado no jovem Ash, um garoto de 10 anos que sonha em se tornar um mestre Pokémon. Ele acorda atrasado no dia de receber o seu primeiro Pokémon e acaba com a missão de treinar o teimoso e irreverente Pikachu, que se torna o seu fiel escudeiro e símbolo da franquia. Esse aqui dispensa apresentações e conquista crianças até hoje. Poxa, que legal! Ele é o melhor de todos! É o que verá. Olá, Pikachu! Bom demais relembrar, né?